Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar sobre a nossa segunda lição dessa revista bíblica, a supremacia das Sagradas Escrituras, revista bíblica, lição de adultos, da CPAD, esse primeiro trimestre de 2022. Semana passada nós falamos sobre a autoridade da Bíblia e hoje iremos falar sobre a inspiração da Bíblia. Desde já eu quero te pedir que siga o nosso canal, deixe seu comentário, esse feedback é muito importante para a gente. E se te ajudar, se acrescentar algo na tua caminhada cristã, compartilhe também, que será muito interessante, né? A inspiração divina da Bíblia Sagrada. Vamos trazer algumas informações, fazer um resumo sobre a nossa lição que está tratando da Bíblia Sagrada, né? Que a palavra do Senhor, toda ela completa, é inspirada. O nosso texto do dia, ou texto áureo, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, né? A verdade prática nos diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, é verbal e é plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Aleluia! A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Paulo falando com Timóteo, exortando Timóteo a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as oportunidades possíveis, né? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 14 ao 17, nos pontua que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, né? Paulo falando a Timóteo, e no 16 ele diz, pontua que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir ou para repreender, né? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Já o apóstolo Pedro, em sua epístola, né, sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19 ao 21, ele nos pontua, né, ele nos exorta, na verdade, a buscar com diligência a santidade e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele pontua, e temos muito firme a palavra dos profetas, né, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha, bem fazer em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar da escuridão, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aí, nenhuma profecia, porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem nenhum, mas aqueles que as falaram, que as escreveram pela vontade de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Cremos que a Bíblia e a inspiração divina, verbal e plenária, né? Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, revelada aos nossos corações. Então vamos refletir um pouco sobre a própria Bíblia, como a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Vamos pontuar que as limitações humanas não anularam
a inspiração divina, né? Homens comuns escreveram, né? Suas falhas não anularam a inspiração divina das Sagradas Escrituras. E exemplificar que o Espírito Santo atua na regeneração e na iluminação do pecador. E por isso nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras, né? Mas o que a Bíblia diferencia de outros livros? O que é que a Bíblia é diferente? Em que a Bíblia é diferente dos demais livros? Primeiro, que a Bíblia é o único livro em que lemos na presença do seu autor. Nós fizemos um vídeo, gravamos um vídeo sobre como estudar a Bíblia. Você pode acompanhar aqui, está aqui no card, depois você dê uma acompanhada, é interessante também. Então, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do seu autor. Por isso é importante a questão da oração, da consagração, né? Quando vamos ler, quando vamos estudar, quando vamos meditar na Bíblia Sagrada, nós temos que convidar o Espírito Santo a nos instruir, a nos ensinar. Porque o Espírito Santo inspirou os 40 homens que comporam, que escreveram a Bíblia, né? Então nós lemos na presença do seu autor. Isso é uma maravilha, né? Então, a resposta para essa pergunta, o que faz a Bíblia ser diferente dos demais livros, além de ser o único livro em que lemos na presença do seu autor, tá? Está também na transformação que o leitor sofre dentro de si, enquanto lê a Bíblia. Porque lê com o auxílio do Espírito Santo. Quer compreender as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus tem a revelar na sua palavra, temos que pedir a orientação do Espírito Santo, né? Vamos lá para a nossa introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Não existe outro livro inspirado. A Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus inspirada para o homem. Veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e é plenária. É verbal e é plenária. A Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, a inerrante, a infalível Palavra de Deus. A Bíblia não erra, a Bíblia não falha. Então a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, a doutrina da inspiração bíblica, que é também dividida em 3 subtópicos. Segundo, a inspiração divina e os autores da Bíblia. E para finalizarmos essa nossa reflexão, para finalizarmos essa nossa reflexão, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. Vamos lá. A inspiração bíblica, primeiramente, é divina. Tanto no Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor, e expressões similares acontecem mais de 3.800 vezes. Moisés, ao receber a revelação de Deus no Monte Sinai, escreveu todas as palavras do Senhor, dizendo que todas as palavras que recebeu é do Senhor. Êxodo 24, 4. Jeremias 26, 2 foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Olha, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Olha que coisa linda. João, o evangelista, o discípulo, assegurava que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente deveriam acontecer. Apocalipse. E o próprio Senhor Jesus assegurou que nenhum tio, nenhuma vírgula se omitiria da lei, deixaria de acontecer. Mateus 5, 18. No livro de Isaías, Deus diz que assim como a chuva que cai do céu e rega a terra, que molha a terra, ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada para produzir o fruto, assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia.
ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Assim é a inerrante palavra do nosso Salvador divino. Então, a Bíblia, a inspiração da Bíblia é divina. Tópico 2. A inspiração da Bíblia também é verbal. Por quê? Porque nós ratificamos, nós confirmamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Né? A inspiração é chamada verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Inspiração, a inspiração no sentido fisiológico, é a inspiração do ar para os pulmões. Quando puxamos o ar, inspiramos o ar para nossos pulmões. Né? E ao falarmos, o ar é expelido dos pulmões. Inspiramos, expiramos. O Espírito Santo de Deus inspirou a palavra de Deus nos homens que escreveram, que foram inspirados, que foram separados para escrever aquilo que Deus havia determinado, revelar à humanidade. Né? A inspiração também da Bíblia é plenária, é divina, é verbal e é plenária. Plenária por quê? Porque ela é completa, ela é total, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Né? Não existe um livro mais inspirado do que outro. Não existe livros mais inspirados do que outros. Livros inspirados e outros não. A Bíblia é completa. Toda ela é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Confirmamos, ratificamos, não apenas que a Bíblia contém, que ela tornou-se, ou que ela torna-se a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, plena e sem erro. A Bíblia não erra. Aleluia. Tópico 2. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui suas particularidades quanto ao gênio literário, a gramática, vocabulários, entre outros. Né? Cada autor, dentro de seu conhecimento, dentro de sua cultura, dentro de daquilo que ele tinha aprendido na sua vivência. Por exemplo, Moisés era legislador, um homem criado no palácio egípcio. Amós era homem do campo, era boiadeiro. Pedro, no Novo Testamento, João, pescadores. A Bíblia foi escrita em 16 séculos. Do Gênesis ao Apocalipse, 1600 anos. 40 homens diferentes, em 3 continentes, 3 idiomas, autores que muitas vezes escrevendo sem saber o que outros haviam escrevido antes, mas quando juntou-se o todo, o canon, um completava o outro, nunca se contradizendo. Como isso é possível? Porque é a inspiração de Deus, é a palavra de Deus revelada para a humanidade. Deus não se contradiz. Né? Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós. Pessoas simples, sujeitas às mesmas paixões, às mesmas falhas. Moisés, por exemplo, nós temos um exemplo muito bem para exemplificarmos de Moisés. Moisés é um homem que falava com Deus face a face. Quando Moisés desceu do monte Sinai, a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés de uma maneira tão profunda que os israelitas não conseguiam nem olhar para Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Mas,
Quando Moisés se irou por causa da desobediência, daquele processo que aquele povo provocava. Povo desobediente, povo rebelde, povo de dura serviço. Deus havia dito a Moisés para falar com a rocha, lá em Cades Barneia. Moisés, irado por causa do povo, tocou na rocha. Mas Deus havia dito para falar com a rocha. Por causa disto, Moisés não entrou na terra prometida, em Canaã. Moisés, posteriormente, pediu a Deus. Deus disse: basta, Moisés. Não fale mais isso. Não fale mais nisto. Então, Moisés, o homem que falava com Deus face a face, também errou. E por causa disto, não entrou na terra prometida. Para vermos, para entendermos que como a Bíblia se completa, escrito por homens falhos, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia Sagrada é inspirada, é infalível, é inerrante. Diferentes gêneros literários, figuras de linguagens. Cada autor fez uso de seu gênero literário distintos. Existem as narrativas, as poesias, como os salmos, os provérbios. Existem várias figuras de linguagem. O próprio Jesus usou parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles. Várias figuras de linguagem nós encontramos na Bíblia Sagrada. Tópico 3, para a gente finalizarmos aqui esse nosso resumo da nossa lição. O Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que o livro de Moisés são os mandamentos do Senhor. Esdras reconhece que como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras capítulo 1, do 1 e 5, 1. 5 primeiro. Então a Bíblia toda é inspirada. Não existe um livro mais inspirado do que outro. Até nas genealogias nós aprendemos que uma não se contradiz com outra. Uma não se contradiz com a outra. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João 14, 26. O Espírito Santo desceu sobre o povo no dia de Pentecostes. Jesus disse que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. No dia de Pentecostes, o poder, o Espírito Santo desceu sobre todos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis virtude e poder para poder profetizar, para poder evangelizar, para poder curar. Então, é no poder do Espírito Santo que inspirou homens santos de Deus, separados por Deus, para revelar a vontade de Deus para nós. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora. Efésios 2, 8. Que vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Aleluia. Romanos 10, 17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível aceitar nem entender a palavra de Deus. Sem a atuação do Espírito Santo, jamais chegaremos a Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence em nosso estado de que necessitamos da graça imerecida que o Senhor Jesus realizou por nós. Jesus nos deu acesso direto ao reino de Deus, aos céus.
né? Então é o Espírito Santo que trabalha nesse processo. É o Espírito Santo que intercede por nós, que geme por nós, que chora por nós, que sofre, que se entristece quando o decepcionamos. É o Espírito Santo que inspirou aqueles homens santos a escreverem a santa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então este é um resumo da nossa lição. A Bíblia Sagrada é inspirada, ela não erra, ela não falha, ela é infalível, é inerrante, é completa. A Bíblia Sagrada é completa. A Bíblia Sagrada é autoritativa. Por que autoritativa? A autoridade maior em nossas vidas é Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então Deus é a autoridade maior em nossas vidas. Se a Bíblia é a palavra de Deus, logo, ela é a autoridade maior em nossas vidas. Também, a Bíblia Sagrada é suficiente. Tudo o que precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é eficaz. Ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinado e cumpre com eficiência. Novamente, Jesus disse: nenhuma vírgula, nenhum tio deixará de se cumprir no livro da lei. A Bíblia Sagrada é determinativa, porque a forma como respondemos aquilo que está na palavra de Deus determinará a nosso destino, céu ou inferno. A Bíblia Sagrada determina, nos instrui qual é o resultado final, qual é a nossa escolha. Ela tem ensinos para os dois lados. Ela mostra qual o destino dos dois lados a partir da decisão que tomamos. A Bíblia Sagrada é completa. O pastor, o teólogo, o mestre Antônio Gilberto, falando sobre a inspiração da Bíblia, ele nos alerta sobre 5 falsas teorias a respeito da inspiração da Bíblia. 5 falsas teorias. A primeira, porque dizem que a Bíblia teria sido inspirada naturalmente pelos homens, refutando, negando a inspiração divina. Diz que a Bíblia teria uma inspiração comum como hoje temos, com nossas orações, nas pregações, nos cânticos, negando a inspiração divina. A Bíblia Sagrada, diz, é parcialmente inspirada. Ela não seria plenamente a palavra de Deus. Dizendo que uns livros são inspirados, outros não. Partes são inspiradas, outras não. Negando a sua totalidade. Negando a sua totalidade de inspiração divina. Que diz que a Bíblia teria sido editada verbalmente, sem a atividade e o estilo do autor sagrado, como se os autores fossem máquinas, negando a autoridade divina, a inspiração divina. Que diz que a Bíblia seria inspirada somente nas ideias, mas não nas palavras. A Bíblia Sagrada não é uma antologia de pensadores, de filósofos. A Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E nada do que consta nela deixará de se cumprir. Tudo que consta na Bíblia Sagrada cumprir-se-á para aquilo que foi determinado
porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, Deus é completo, Deus é santo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é eterno. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.